Fala pessoal, Boa tudo bem? Boa tarde, tarde, Anderson. tudo bom, cara? E aí, conseguiu? Foi fácil essa conexão? Então, rapidinho. Vamos embora. Para quem está entrando aí, ó, boa tarde a todos, né, e a todas. A gente está aqui para iniciar a nossa live que tínhamos agendado, né, professor Anderson, É, para né, falar sobre guarda e os aspectos processuais, né? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Leão, tá? Eu sou coordenador do curso de Direito da Uninapuc Xangá, né? A gente vai bater esse papo agora com a nossa professora Karine, advogada também da área, tá? Para trazer essas orientações quanto à guarda compartilhada, tá? Tanto a questão conceitual como a questão processual, tá bom? Isso, pessoal. E a gente vai dar início à iniciativa, né, muito louvável do curso de Direito da Uninabuco Caxangá, para que a gente possa estar sempre trazendo aqui no Instagram temas importantes, né, e de relevância social e, sobretudo, nesse momento de pandemia, né, que tem várias intercorrências que tanto a sociedade em comum como o estudante de direito é importante ficar ciente, né? E o tema de guarda, né, ele tem também levantado algumas implicações nesse período, né, Anderson, de pandemia, porque principalmente na questão dos procedimentos, né, de como é que está se dando as ações de guarda nesse momento, de quais conflitos estão sendo apresentados e como é que está se tendo uma solução. Então, a gente já teve outras lives também aqui no perfil, né, dos outros professores. A gente vai ter também na próxima semana delegados vindo aqui no perfil, né, professor Anderson, para a gente falar. Vai vir a delegada Tereza Nogueira, delegado Mário Melo, com a professora Isabela Galvão. Então, é um compromisso, né, do curso de Direito com os seus alunos, né, os seus estudantes, e acaba que também sendo com toda a sociedade em comum, que precisa realmente de estar a par, né, de estar a par dessas notícias. Bem, A ideia da gente, né, Karina, é tentar propagar, né, o máximo possível de informações, né, trazendo esses profissionais específicos da área, né, levando essas informações diante de tantas dúvidas, né, sobre esses assuntos nesse momento da pandemia, né, muita gente vendo aí que o judiciário está meio que parado, mas em tese não está, não é verdade? Então, muitos problemas ocorrendo e muita gente sem saber como atuar. Né? Então, a gente traz aí esses eventos, né, para todo o público, não só para os nossos alunos, mas toda a sociedade, né, isso, que quiser ter conhecimento, um direcionamento de como, né, proceder com os seus problemas e buscar as soluções. pois é. Então, acompanha aí, né, sempre a rede social do curso, que a gente, inclusive, está com um seminário internacional para desenvolver, do professor Raimundo, e outros temas. Sempre que tiver alguma interesse e importância, eu acredito que nosso coordenador, o professor Anderson, está sempre liberando, né, para que a gente realmente faça esse tipo mesmo que de forma virtual, que é o que a gente pode fazer hoje, né, a gente faça acontecer. Então é isso, para a gente começar, professor, a gente recebeu, né, algumas dúvidas e pontuou como sendo interessantes para iniciar, né, essa conversa. E como você é especialista também na área, é importante, né, que venha falar um pouco aqui para a gente. E para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de saber, para que você também possa aí deixar bem explícito, né, no tocante à guarda, né, como é que a gente vai entender esse assunto e sobre o conceito, para que você comece aí a contextualizar o tema e a gente possa realmente seguir. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a guarda compartilhada, né, e o seu conceito. Fica à vontade, professor. Bom, gente, o que eu tenho visto, né, na prática, né, da área de família, né, esse é um assunto que gera muita polêmica, né? É um assunto que muitas famílias ela passa por isso, né? Quando de uma do divórcio, né, onde há filhos, né? Isso não só no Brasil, mas todo mundo envolve essa problemática da guarda em si, né? Na verdade, o nosso código, o direito, né, ele sempre busca, o direito em geral, ele sempre busca
né, resolver, né, os conflitos de uma forma pacífica, né? Contudo, a gente sabe que nem sempre ele vai conseguir, né, abarcar o que cada pessoa pensa, né? Infelizmente, a gente tem essa diferença entre o que a lei diz e o que a gente passa na realidade, né? Eu, pela experiência que eu tenho na parte de processo de família, eu vejo muito bem, né, a dicotomia, né, a diferença, as controvérsias que a lei diz uma coisa e na prática acontecem coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, se a gente for conceituar a guarda conforme o código, né, porque o código trouxe desde 2014, com a lei 13.058, de 2014, a guarda, né, surgiu como regra, né, a guarda compartilhada. E conceituando ela, né, ela vem a dizer que deverá ser dividido entre pai e mãe, né, os cuidados, né, e educação dos filhos. Quando ela diz isso, né, simplesmente que vai ter a divisão da educação e do sustento do filho, esse conceito fica um pouco, né, restrito quando a gente vai para a prática, né? Muita gente pensa, tá, que a guarda compartilhada é dividir realmente os dias, né, na casa do pai e na casa da mãe, né? Teoricamente, se a gente parar para pensar no conceito, né, dividir sustento e educação, seria, em regra, né, que um ficasse uma metade com um, metade com o outro. Ou seja, se fosse 30 dias, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Mas, na prática, não é bem assim que o direito busca, né? Porque aí a gente pensa também na questão psicológica da criança, na verdade. Então, assim, se eu deixo 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, né, essa criança não vai criar uma identidade. Ela vai ficar meio que perdida. Tá? Tanto que você deve falar já já aí nas questões processuais, e os tribunais eles têm já um parâmetro, né, de como reduzir essa guarda para mãe e pai, né, seja com quem ela ficar, seja com a mãe ou seja com o pai. Então, assim, em conceito, né, seria basicamente os dois dividirem, né, o convívio, ou seja, o que a criança tem a fazer, dividir o sustento e a educação. O que seria isso na prática? Na verdade, a lei a compartilhada vem a dizer que o pai e a mãe, em conjunto, têm o poder de decidir sobre tudo que for da criança. Ah, vou matricular numa escola? Os dois em conjunto têm que decidir qual escola colocar o filho. Né? Vou colocar num curso? Os dois têm que decidir como essa criança vai estudar, quem vai levar, quem vai buscar, entendeu? Então, não se trata exatamente de dividir dias um com o outro. A prática da guarda compartilhada é dividir o sustento. E isso o direito busca achando, né, que é a fantasia, né, o lado fictício da coisa, achar que os dois estão bem. E, na verdade, em muitos casos, no divórcio, nem sempre pai e mãe ficam bem. Na verdade, então, a ideia do direito é achar que os dois estão bem e vão cuidar bem dos filhos, tá certo? Então, a ideia principal da guarda fique claro para todos, é que pai e mãe devem decidir tudo que for em razão do filho. E não necessariamente a questão de divisão de dias morando um com o outro, tá certo? Então, basicamente, o conceito, né, na prática, tá certo? Em real, serviria nesse sentido. Excelente. Pessoal que tiver aí com a gente, tiver dúvidas, tá? Pode ir colocando, compartilhando, comenta aí que a gente vai respondendo no final ou ao longo da conversa, tá? Então, foi bem importante, né, essa questão inicial de conceito. E para a gente dar seguimento, professor Anderson, no caso, qual a finalidade, né, da aplicação da guarda compartilhada como regra? Que foi algo que a lei inovou e trouxe como regra, né, a guarda compartilhada, e qual seria essa finalidade, no seu entendimento e com a sua prática, né, e especialização na área? Bom, a gente sabe que a gente tinha dois tipos de guarda, né? Tem, na verdade, dois tipos de guarda. Que é a unilateral, onde ficaria unicamente com um dos pais, né? E essa guarda compartilhada, que ficou como regra, né,
que eles vêm empregando desde 2014 a ideia de que os dois têm que trabalhar juntos, não é verdade? Então, o direito como um solucionador de conflitos, né, buscando, na verdade, uma questão disciplinar, ele tenta empregar nos pais, tá certo? O bom senso, né, dos dois terem a capacidade de gerir essa vida do filho, sem criar traumas. Né? Então, a ideia da guarda compartilhada ser a regra, né, a meu ver, no direito, tá, é tentar essa questão do bom senso dos pais. Que eles não misturem a situação que eles passaram para o filho. Certo? Então, o judiciário, a lei entende que, levando esse compartilhamento de ideias, a questão do sustento do filho, tá? O filho vai se crescer melhor, certo? Então, a ideia principal do direito é fazer com que a criança consiga se adaptar melhor, consiga evoluir melhor, tá? Desde que os pais, né, compreendam a situação e não envolvam seus problemas com os filhos. Excelente, né? Então, o interesse da criança é o que vem a prevalecer, né? Sobre a gente tem até o princípio, né, do melhor interesse, né? É o que eles procuram, né, enfatizar, que é o melhor interesse da criança. Ele às vezes não quer nem saber o que o pai e a mãe estão pensando. Pouco interessa. Tá certo? Ele quer saber que se a criança está bem ou não. Excelente. E no caso, a gente teria prós e contras em relação a judicializar, né, uma ação de guarda, que é um dos pontos também que a gente recebeu como dúvida. Quais seriam, né, os prós e os contras de judicializar essa ação de guarda? Como é que a gente... Na verdade, né, todo direito em si, a gente tem os prós e os contras, né? Na questão da guarda, ou a questão de ser prós ou contra, ela é um pouquinho complicada de explicar, porque o próprio divórcio ele já é ruim, né? Então, o que a criança sente com a situação do divórcio já é muito pesado. Então, a gente falar em prós, né, e contras, fica um pouquinho, né, naquele sentido dúbio. Né? Mas, assim, se a gente falar do ponto de vista de comportamento dos pais, né, se os pais acham que aquele é o melhor momento para eles, se o divórcio é o melhor momento para eles, e não vai causar nenhum trauma nos filhos, né, eles têm que procurar o melhor caminho, que seria a guarda compartilhada, no caso, tá, para atuarem juntos, né? Não misturar aquele sentido de revolta, né? Do que foi causado entre eles, e tentar levar a vida do filho, o sustento do filho, a educação do filho, de uma melhor maneira. Então, se os pais estiverem bem, né? Tiverem um comportamento adequado, tá certo? Então, a gente tem aí a parte boa da guarda compartilhada. Já de outro lado, né? Em mais da metade dos casos, né? Pelo que a gente vê na prática, os pais normalmente saem com traumas, né? Porque o divórcio veio, né, de problemas, de brigas, né, que levaram a uma situação de, às vezes, nem ter um contato com o outro. E isso prejudica muito. Né? Até o judiciário ele não consegue ter esse controle, tá, de criar o enlace, né, entre o pai que brigou com a mãe ou a mãe que brigou com o pai, tá, e tentam buscar o melhor interesse para a criança. Então, entre prós e contras, quando isso torna judicial, né, a gente já está no contra, tá? Porque a gente vai ter que resolver um grande problema. E normalmente processos de guarda não são rápidos. Né? Normalmente, quem já está com a criança, fica com a criança. Né? Normalmente. Mas isso não é 100% dos casos. Isso vai ter todo um estudo, isso aí você vai falar mais ou menos como é que se comporta, mas tem sempre um laudo, né, psicossocial que vai ser feito, um estudo de psicólogos, pedagogos, né, para ver como é o comportamento da criança com seus pais. Né? Então, assim, se isso vai para a justiça, a gente já imagina que houve conflito, né, e a gente vai enfrentar um grande problema. E quem é que sofre mais? É a criança. Verdade. Porque ela não sabe realmente o que está acontecendo. Não é verdade?
Às vezes acaba pagando por algo que não tem nem noção, né? Que no caso É, os pais estão em conflitos e querendo ou não acaba que a criança quem sente ou vai ficar sem um convívio tranquilo e harmonioso, né? Porque tudo está dependendo de uma ação judicial, ou porque os pais se apegaram àquilo, né? Ou então porque um isso. deles não estão facilitando. E aí o melhor interesse da criança é deixar de lado, né? Porque os problemas interpessoais dos adultos, na verdade, né? Que quando a gente toca nessa questão de ações de família, né? Muitas das vezes são problemas interpessoais, muito mais do que problemas de resolução da justiça. Infelizmente, o meio que deve ser, que vai se conseguir chegar num ponto em comum é o judicial. Só que as consequências disso aí, né, são para além de processo, né, de um processo civil. Aí ficam as consequências e notadamente que os contras, né, da ação de guarda. Seria uma maravilha se os pais tivessem, né, o discernimento, uma evolução muito boa de entender e facilitar sempre, né? Fim de semana tal, eu quero viajar, beleza, tranquilo, vá viajar com seu filho. No outro fim de semana fica comigo, tranquilo. Vamos botar no colégio tal, vamos fazer o curso tal. Ah, não vamos, dessa vez não dá. E todos se entendessem, né? Isso seria maravilhoso, é só prós. Seria só prós. E aí, É, mas quando se existe a consciência, né, total de que realmente são os interesses do menor que tem que prevalecer, é muito mais fácil sofrer o adulto do que passar o sofrimento para a criança, né? Então, a gente vê que tem muitos contras, né? Tem muitas consequências e sequelas, mas que infelizmente com o tempo são superadas. A gente vê também que na prática, no início de um processo judicial, sempre existe mágoas, sempre existem surpresas, né, conflitos, mas se o modo de ser resolvido é aquele, vai chegar um momento em que tudo vai se normalizar, né? Tudo vai voltar ao normal e a criança, enfim, vai ter sim o menor, enfim, ele vai ter sim a harmonia de saber que meu pai é o meu pai, minha mãe é minha mãe e o convívio entre ambos, né, tem que ser harmonioso. Afinal de contas, marido e mulher um dia deixa de ser, né, mas filho não deixa filho nunca. nunca, né? É o ditado que E ainda é importante frisar o seguinte, que muita gente, muito pai ou mãe, né, que ainda utiliza o filho, né, para prejudicar o outro, não é verdade? Então, assim, pela mágoa que ficou, pelo trauma que ficou, como se deu aquela separação, né, aquele divórcio, né, fica utilizando o filho que não tem nada a ver com a história, né, para afetar o outro, certo? E isso pode gerar várias consequências judiciais também, tá? Inclusive podendo até perder o poder familiar, certo? Ficando sem a guarda do filho, sem o poder de visitação, né? E muita gente não se preocupa com isso, certo? Porque hoje a vara de violência doméstica tem muitos processos que envolvem isso, né? A questão da alienação parental, né? Ela incide bastante nessa questão da guarda, quando ela é judicializada, tá? Porque um fica alegando que o outro alienou, né? O outro está fazendo a cabeça da criança. Isso só afeta a criança, que necessita de uma terapia, né? Ela tem que fazer uma terapia, porque não é fácil para a criança saber onde ela está, né? E o que aconteceu com os pais dela. Outro ponto é a questão de pensão alimentícia, né? Muitos acham que porque dá uma pensão alimentícia, tem a obrigação de exigir do outro alguma coisa, né? Você sabe que pensão é obrigação, não tem o que discutir, né? Então, assim, às vezes o pai que dá uma pensão, mas nunca viu o filho, né, por dar a pensão, acha que tem que ver ele todo dia, que tem que pegar ele e forçar a mãe a fazer isso e aquilo, né? E, na verdade, não é bem assim, tá? Muitos casos que eu vejo na justiça, que eu acompanho, inclusive, né, a justiça já é pré-determinada, né? Recife, por exemplo, já tem um padrão de guarda compartilhada, certo? E não é de 15 dias, 15 dias, uma semana, né? Para as conciliadoras e juízes
de Recife, principalmente, onde eu atuo mais, né, eles já entendem que essa questão de dividir dias, uma semana com um e uma semana com outro, não é saudável para a criança, certo? Então, há um estabelecimento de uma guarda já prevista, que já tem um modelo, certo? Não adianta nem discutir. Se você questionar demais, vai ser o que o juiz achar melhor para a criança. Ele não quer saber o que o pai acha ou não, certo? E vai ter que seguir daquela forma, né? Descumprindo, tem as suas consequências, não é verdade? Então, assim, tudo reflete na criança. Então, assim, os pais têm que ter o maior cuidado, certo? Pelo bem de seus filhos, certo? Porque, assim, no futuro, eles podem chegar até a perder por uma opinião própria dos filhos, né? Os filhos vão crescer, enquanto pequenos, quem manda são eles. Mas quando chegar na adolescência, algum deles vai optar, tá? Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, e aí começa o trauma dos pais, não é verdade? Verdade. Olha aí, nosso professor Nilo entrou na live aí com a gente para participar. Seja bem-vindo, viu, professor? Nosso professor fera de penal, né? É, É isso aí. Então, a gente dando seguimento, né, a essas dúvidas e questões que dizem respeito à ação de guarda, aí a gente se depara com a seguinte pergunta, né? Existem consequências, né, para uma judicialização da guarda? O que é que você acha, professor Anderson? como eu havia falado, né, as consequências são as piores para a criança, né? E vou mais além, tá? A partir do momento que os pais discutem muito sobre a questão da guarda e não chegam a um consenso, que seria o melhor caminho, né? Além de afetar psicologicamente a criança, tá? Eles se afetam na própria vida pessoal. Porque após um divórcio, né, é natural que cada um siga a sua vida, tenha um novo relacionamento, tá certo? E assim, a discussão de um relacionamento anterior, ele reflete no atual. E nem sempre o outro vai aceitar, né, essa briga, né, por uma criança em si. E aí vem a questão de ciúme, do desgaste da relação, não é verdade? Então, assim, a consequência não é boa. O ideal seria que os dois já chegassem na justiça decidido, né? Vamos trabalhar nosso filho dessa forma. Vamos cuidar do nosso filho da melhor forma possível, né? E de toda forma, ele já necessita de uma terapia, porque o simples divórcio, o desenlace ali da relação já causou um trauma na criança, né? Então ele já vai precisar de uma terapia. Imagine o pai e a mãe brigando, se agredindo, né? Seja fisicamente, seja verbal, tá? Por ele. Ele vai perceber um momento que é por ele, tá certo? Então a consequência da judicialização não é boa, tá certo? Seria interessante que, sim, vamos estabelecer a guarda, vamos estabelecer uma visitação, vamos, desde que nós tenhamos esse consenso, né? Se vai ficar com a mãe ou o pai, vai depender de quem tenha mais condições e queira, né, dar aquele suporte, mas não impede do outro ver o filho, tá certo? Em muitos casos que eu acionei, eu sempre conversei com meus clientes para deixar uma visitação livre, né, para que o pai ou a mãe tivesse esse acesso direto com o filho. Né? Um dia que o filho quiser ir para a casa de um, vai. Quiser ir para a casa do outro, vai. Fica à vontade, tá certo? Aí ele começa a entender que os pais estão bem, tá certo? Então, não essa briga. Não, eu vou hoje, não. Você não vai, não. Amanhã é dia do seu pai. Seu pai só pega você nesse dia. Mas por quê? Ele começa a se perguntar. Por que meu pai só me pega nesse dia? Né? Eu não posso viajar com meu pai, né? Então, esses atritos, né, às vezes por questões financeiras, como eu havia falado, por questões de brigas, traumas, querendo usar um ou outro, isso só vai prejudicar a criança. Verdade. Queria constar a presença das colegas que entraram aí, a Ana Paula e a Estela Braine estão mandando aí batendo palmas para a nossa live. Obrigado por estarem participando, né? Vamos ter uma participação bem ativa aí no perfil com vários outros temas. E a gente segue, né, dando ênfase aí às dúvidas que apareceram. E aí a gente já falou um pouco sobre a questão do melhor interesse, né, da criança. Antes de seguir, Anderson, quando a gente chegou nesse tema, né, das consequências, se existem consequências da judicialização, e você pontuou muito bem,
Você poderia pontuar algum caso em que você viu nos seus processos ou de colegas que existiu, por exemplo, alguma sanção ou penalidade ou alguma restrição do pai porque estava descumprindo ou estava sendo... não estava seguindo o melhor interesse da criança ou estava dificultando o acesso num processo que já tenha sido estipulado. Já aconteceu algum desses casos aí para pontuar? Ou se isso, se isso é possível, né? Se o juiz ele vai determinar algo em virtude de uma conduta que o pai ou a mãe praticou, né? Importante a gente pontuar. Para ser sincero, os casos que eu peguei de guarda compartilhada e acompanho até hoje, por ser sigiloso, a gente não pode entrar muito em detalhe, né? Isso. Mas, assim, tendo coisas que muita gente vive, certo? Os casos que eu peguei foram bem complicados. Por isso, hoje eu tenho essa ideia de tentar argumentar com o pai e a mãe, né, para que evite esse conflito, tá certo? Mas, assim, já tive casos e tenho, né, de que o pai, por forçar uma tentativa de visitação, tá, com a mãe, agredindo verbalmente, tá? A mãe teve que prestar diversas queixas, fazer boletim de ocorrência, fazer denúncia, pedir medida protetiva, certo? E isso, assim, causa um trauma maior na criança, né? Então, isso é muito complicado. Já teve outros que foi em razão de dinheiro. A mãe que está com a filha, né, se utiliza da filha para tentar pegar dinheiro do pai. Ah, você não vai visitar não se o pai não der isso, né? Ele fica ligando para o pai, extorquindo o pai em prol de uma visitação da criança. Então, assim, são casos que eu vejo como um alto grau de dificuldade de resolução. E o que é que o judiciário entende disso, né? Em conversas pessoais até com juízes, né? Tive que conversar mesmo com eles para ver se a gente chegava a um consenso do caso, porque nem os próprios juízes se perdem na situação, tá? Tanto que eles têm que criar, né, um padrão que não seja nem bom para o pai nem bom para a mãe, tem que ser bom para todo mundo, né? Porque às vezes o pai busca a guarda da forma que ele quer, a mãe busca a guarda da forma que ela quer. Às vezes por um instinto de protetividade, né? O pai, naquele instinto de sustento, né? Que é normal dos homens, né? Eu banco eu quero, né? A mãe é que é uma questão protetiva, né? Está comigo, né? Está comigo, ela vai ficar comigo, tá certo? Então, assim, o judiciário ele se põe numa situação complicada, porque ele busca o estudo psicossocial, tá certo? Para tentar chegar a um consenso. O estudo ele vai determinar com quem a criança se dá melhor no seu dia a dia, né? Qual a rotina natural da criança, tá certo? Então ele estabelece um padrão, né? Que esse padrão, eu creio que eu já posso falar, porque já é explícito, tá certo? Normalmente ficaria 15 dias quinzenalmente com cada pai, né, e semanas alternadas. Dias nas semanas alternados. Ou seja, 2 dias numa semana com o pai e um final de semana, certo? Depois, a semana toda com a mãe e o final de semana, e isso segue alternadamente, certo? Então, não é dividir 15 dias, tá certo? Tem uma pergunta até aí de um colega. Vamos ler. Professor, boa tarde, né? Meu nome é Gustavo, sou advogado. O senhor falou que aqui em Recife já existe um padrão de guarda diferente daquela divisão de uma semana, né? 15 dias, um mês de separação da guarda. Tu conseguiu entender, Anderson, essa pergunta? Eu não entendi, não. O senhor falou que aqui em Recife já existe um padrão de guarda diferente daquela divisão de uma semana. 15 dias, um mês de separação da guarda. Eu acho que ele quis dizer no sentido de dividir 15 dias, né? Na sua experiência profissional, qual o padrão mais comum na definição da guarda compartilhada? Uma coisa que junta com outra, né? E aí, é a mesma pergunta? É o seguinte? É seguinte a primeira, né? Aí quando termina, na sua experiência profissional, qual o padrão mais comum na definição da guarda compartilhada? Todos os casos que eu enfrentei,
né? O que foi estabelecido, tem casos extremamente fora do comum, né? Mas o comum mais razoável, né? O que os juízes estão utilizando como padrão em Recife, tá? Eu digo isso porque recentemente eu passei por uma situação dessa, tá? Seria, como eu havia falado, estabelecer o final de semana quinzenais, tá certo? E em semanas alternadas, se o filho estivesse com a mãe, que tem que ficar com alguém. O primeiro ponto é esse. O filho tem que ter uma moradia. Ou a mãe ou o pai. Tá certo? Então, se fica com a mãe, o pai teria em uma semana, 2 dias durante a semana, e um final de semana, de sexta ao domingo. Na semana seguinte seria da mãe. Tá certo? Na outra semana alternada, voltaria a mesma situação. 2 dias na semana do pai, com um final de semana. Ok? Então, assim, para vocês entenderem que a guarda compartilhada não é dividir exatamente os dias, certo? Isso não quer dizer, gente, que impeça uma visitação, ok? Porque foi muito questionado. Não impede do pai ir na escola visitar o filho quando estiver largando. Ele não pode levar o filho para casa, tá certo? Mas ver o filho a qualquer momento, o pai não é impedido. Embora muitos casos emblemáticos, as mães criam problema simplesmente por o pai ter ido na escola ver o filho. Tá certo? Isso, meu Deus do céu, isso não deveria existir. Tá? O pai poderia ver o filho todo dia. Agora, os dias de ficar de pernoite, de dormir com ele, esses são estabelecidos. Ok? Teve um caso recente mesmo que o juiz deu uma decisão extremamente fora do comum. Né? Então, por a mãe estar em outro estado, tá? O juiz, a juíza, né, optou por deixar o pai 3 finais de semana no mês. E todo o restante é da mãe. Entendeu? Então o pai tem direito a pegar 3 finais de semana durante o mês, da sexta ao domingo, tá? E todos os restantes, um final de semana por mês, é da mãe. Então são situações que se adequam ao convívio dos dois, a como é a vida dos dois, aonde cada um está. Tá? Então, eu digo que Recife criou esse padrão, mas é um padrão de uma família normal, de uma família comum, que está no mesmo domicílio, eu digo na mesma cidade, certo? Ou moram próximas, ok? Mas tem situações que não tem como estabelecer esse padrão. Porque imagine que mora em outro estado, como muitos moram. Tá? Já tive casos em que o pai é aqui, em Recife, e a mãe no Rio de Janeiro. Né? Como ia estabelecer uma guarda de quinzenalmente para cada um? Ninguém aguentaria despesa. Tá? Então foi estabelecido, nesse caso, que as férias seria do pai aqui em Recife. Entendeu? Então, assim, só para exemplificar que a guarda compartilhada, como muita gente pensa, não é dividir exatamente os dias, certo? É que os pais têm que ter o consenso e o bom senso, tá, de dar o melhor convívio para a criança em conjunto, certo? Como eu falei, vai matricular na escola, os dois têm que optar. Vai ter um plano de saúde, vai ter que optar. Um curso de inglês, os dois juntos combinam, certo? Excelente, excelente pontuação. Então, eu vi que foi falado diversas vezes, né, a questão do interesse do menor, e seria a dúvida, né, a próxima, no tocante aos aspectos mais contextuais, né, e conceituais da guarda. E a gente teria como é que fica, né, como fica o papel do menor interesse da criança e o aspecto psicológico, né, no conflito de guarda judicial. O que é que a gente tem a respeito disso, professor? Como é que você pode pontuar essa dúvida aí de como é que fica esse papel, né? Só enfatizando o que a gente já falou, né? A questão do melhor de interesse da criança é o ponto-chave da guarda, tá certo? A lei em si, né, ela foca no melhor interesse da criança. Ele não está interessado em saber a princípio, tá? Quem vai cuidar disso é a justiça, né? É a vara de família que tiver responsável, o juiz que tiver responsável, tá? Quem vai cuidar dessa questão do comportamento dos pais é a justiça. Agora, a lei, né, ela vem como disciplinadora, né? Ela diz, gente, vamos tentar estabelecer desta forma. Então, só vai para a justiça
aquilo que realmente não tiver de acordo com o que a lei diz e o que é a maioria dos casos, tá certo? Pelo que eu vejo, pouquíssima gente se chega no consenso após um divórcio. Sempre judicializa algo, né? Onde eu sempre atendo, às vezes atendo até casais, me surpreendo, né? Casais que chegam juntos no escritório, tá? Ou me procuram, ou ligam, ou pela própria internet, eu atendo também muito pela internet, né? De fora. Então, eles chegam em conjunto tentando resolver amigavelmente. Isso seria maravilhoso se acontecesse, né? Porque poderia judicializar, mas de uma forma consensual, né? Os dois já se entendem, né? Qual vai ser o melhor caminho para o filho. Do outro lado, quando começa conflito, quando os dois não chegam a um acordo, tá? A criança é afetada. Tá? E a partir do momento que ela é afetada, a justiça só vai olhar o interesse dela. Aí seria o princípio que é utilizado, né? Que é o melhor interesse da criança. E, infelizmente, uma criança só vai terminar a vida fazendo uma terapia, quando existem esses conflitos. É isso aí. Então, a gente fixar em mente, né, que o interesse do menor é o que tem que prevalecer. E para a gente seguir, eu trago um pouco, né, já que outra pergunta, ó. O professor, a competência da ação de guarda será sempre no domicílio do detentor da criança? Existe alguma exceção? Gustavo, a gente vai começar a conversar sobre isso agora, né? Que é justamente o que eu trago um pouco nos meus comentários, na minha fala, em relação aos Pegou aspectos, no fio da meada, né, Karine? em relação aos Pegou logo na aspectos transição. os aspectos processuais. Então, se liga aí que a gente vai falar, né, da competência, sim, né? E nos aspectos processuais, a gente trouxe um pouco aqui para informar sobre a dúvida, né, de como é que eu vou proceder nessa ação de guarda, né? E é isso mesmo, o Gustavo está falando, né? Sorrindo, dizendo uma pergunta processual, é isso mesmo. Então, a gente tem vários aspectos processuais e até trouxe também para pontuar nessa questão da pandemia, né? Como é que está se dando no cenário atual. Então, assim, primeiro de tudo, né? Inicialmente, falando em aspecto processual, a gente já vem logo em mente, né? Qual vai ser, a que juízo eu vou dirigir, né, essa petição inicial, essa ação da guarda. E aí a gente já entra um pouco na questão de competência também, que o juiz que é competente para processar e julgar, né, essa ação, que é uma ação de família, é o juiz da vara de família, tá? Então, já entra um pouco no direcionamento de qual juízo. Então, você não vai litigar ou apresentar uma demanda dessas, né, em juízo de vara civil, né? Vai ser naquela vara especializada de família, tá? Então, o fórum, né, competente para processar e julgar a regulamentação da guarda é sim o fórum, quando o Gustavo pergunta, né? O fórum do domicílio do representante ou do detentor do menor. Só que existe um porém. As exceções é justamente aquilo que o professor Anderson já veio pontuar. E aí eu vou problematizar um pouquinho. Quando a gente tem o interesse, né, do menor, o melhor interesse, a gente quebra um pouco também essa história da competência. Por quê? Vamos supor, a gente tem até decisões recentes do STJ que traz a problematização, por exemplo, de os pais, né, a mãe e o pai faleceu e ficou a avó materna com a guarda dos netos, né? E nessa guarda aí foi determinado que ela ficou, né, sobre a responsabilidade, mas aí existia a avó paterna, por exemplo, também estava querendo ficar com a guarda das crianças e aí ajuizou uma demanda para chamar o feito à ordem para poder dirimir questões em relação a essa guarda, né, que estava com a avó materna. Então, o STJ viu um conflito de competência e aí entendeu que o domicílio, né, para processar e julgar seria, sim, da avó materna, porque era o local atual em que as crianças estavam. Isso a gente já está vendo um interesse melhor. Porque imagina como é que essas crianças iam se deslocar ou a ação iria estar nesse trâmite todinho. Então, quando a gente tem
essas peculiaridades, na verdade, né? São peculiaridades e a gente vai sempre se valer do princípio do melhor interesse do menor. Embora aí a gente tem no Código de Processo Civil, né? A gente tem que, por exemplo, as ações de família e, sobretudo, nas ações de guarda, tá? Elas são procedimentos das ações especiais, tá? Então, ela não vai seguir aquele rito do procedimento comum que a gente tem no processo civil, procedimento comum, e tem os procedimentos especiais. Professora, que procedimentos são esses? São aqueles procedimentos em que tem uma lei específica, né, que vai determinar como é que vai ser o andamento daquilo ali. Então, não diferente existe também em relação à guarda, né? A guarda uma ação de procedimento específico, tá? E eu até fiz a separação aqui. A gente começa a ver essas ações especiais a partir lá do artigo 539, tá? Do Código de Processo Civil. E quando a gente se depara com o artigo 693, para quem é aluno aí estiver querendo, tá prestes a fazer o OAB e tudo mais, já toma nota também, porque são ações que têm umas pegadinhas, né? E é bem importante pontuar. Então, assim, lá no artigo 693, né, ele vai falar justamente das ações de família, né? E das normas desse capítulo, por exemplo, fazendo essa leitura. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, né, de separação, reconhecimento e extinção de união estável, tá? De guarda e visitação e filiação. Ou seja, a gente está se deparando com uma ação do rito especial, certo? Então, para seguir, aí a gente já respondeu uma outra dúvida, né, que veio em relação a ser de procedimento comum ou de procedimento especial. E aí eu já tenho respondendo isso para vocês. Tem uma outra peculiaridade que é desse processo de ação de guarda, que é quando a gente vai se deparar com a história da audiência de conciliação e mediação. E aí eu queria pontuar esse tema também, porque no procedimento comum, a gente tem, sim, que é uma forma em que o Código Novo, né, o novo Código de Processo Civil trouxe, a audiência de conciliação, ela sempre será determinada. Mas tem, sim, uma forma em que ela não vai existir, que é quando ambas as partes decidam por não querer audiência, né, de conciliação. E o autor ele vai dizer isso na petição inicial, tá? E o réu ele vai dizer isso também em petição, é aquela famosa petição do não. Eu não quero esse tipo de ação, não me interessa fazer acordo, eu não quero participar dessa audiência de conciliação e mediação. Então, ao réu cabe informar, tá, por petição, nos autos do processo, hoje já é tudo eletrônico. Então, o autor ele vai, através do advogado, juntar a petição do não, informando que não tem interesse. Então, se o autor também não tem, o juiz ele já vai cancelar essa audiência e vai para designar audiência audiência comum, né? Que é a de instrução. Só que no processo de Karina, guarda... deixa eu só te interromper. Nos casos que eu venho enfrentando, né, o que é que o juiz tem se decidido, né? Como é uma situação delicada, que envolve o menor, como a gente está vendo o menor, né, como o maior interesse da história, tá certo? É comum entre os juízes hoje tentar uma conciliação, né? Então Isso, eles sempre marcam, né? Eles sempre isso, marcam a audiência de conciliação, né? Para tentar isso, ver se chega a um consenso, tá? isso Só é retratando um caso prático meu, tá? Que esse que gerou um grande problema, toda vez que chegava nas férias, tá certo? Em que a criança não estava na escola, onde era um dos lugares que o pai pegava, tá? Ficava aquela problemática, né? E agora, ele não está na escola, vou pegar aonde? Né? Então, já aconteceu muitas vezes comigo, de em recesso forense, tá? Audiência de última hora de conciliação, para se definir uma visitação simplesmente no período de férias. isso. Entendeu? Então, assim, a conciliação nesses casos ela é usada bastante, porque o juiz tenta buscar resolver o mais rápido o caso. É onde justamente eu quero chegar para fazer essa diferenciação. Que no procedimento comum a gente tem sim a história de dizer que não quero participar, né? E aí acontece se ambas as partes não querem, peticiona tudo mais. Só que no processo de guarda é uma coisa que é regra e acaba sendo obrigatório. Por quê?
Porque é através dessa audiência de conciliação e mediação que vai sim dar uma celeridade maior e se resolver o melhor interesse do menor, né? Então, era essa a ressalva que eu queria trazer em relação ao aspecto da audiência, que ela sempre vai existir. E é uma prática que você acabou de pontuar, né? Que nos processos que tem enfrentado, realmente os juízes têm sim determinado essa audiência justamente para resolver esses conflitos. E ainda mais alguns que no curso do processo vão aparecendo, né? Alguns conflitozinhos particulares, e aí o juiz vai sempre estar atento a isso. A gente tem também uma pergunta primordial, e eu fiz questão de dar uma aceleradinha, porque a gente daqui a pouquinho tem só mais 15 minutinhos, tá, Anderson, para encerrar. Eu fico ligada no horário. Então, pergunta que não quer calar, né? Hoje, né, no cenário atual, em pandemia, né, a gente está passando pelo momento do Covid e tudo mais, fase de isolamento social, como é que os tribunais estão trabalhando e como é que nesse tipo de ação está se procedendo, né? Então, a gente tem aí que houve a determinação do CNJ, do TJPE, para que todos os tribunais cancelassem os atendimentos presenciais, consequentemente, todas as audiências, né? Consequentemente, todos aqueles prazos, aqueles atos processuais de comunicação no processo foram, sim, de forma presencial suspensos. E o trabalho passou a ser remoto. E aí, todas essas peculiaridades, olha aí, o Anderson, em conversa com o nosso professor Adiel, que também já está presente aqui, né? Agradecer e registrar mais um professor da nossa equipe top, né, professor Anderson? Seja bem-vindo, professor Adiel. Então, continuando, né, a gente se depara com um judiciário remoto em que essas ações... mas agora eu falo como advogada, né? Doutora, como é que a gente vai fazer se o fórum está fechado? E agora, cadê o juiz, né? Houve aí um detalhe ou uma questão que vai demandar uma liminar e a gente vai sim conseguir, mesmo nessa época, que seja resolvido, porque a gente tem as ações também liminar, né? Nas ações de família, e hoje está funcionando através de e-mail, né? A forma é essa. Envia um e-mail para a vara em que o processo foi distribuído, né, e tenta viabilizar. Os juízes estão, sim, por incrível que pareça, a produção está ótima, a gente está, sim, conseguindo ter essa comunicação e ter uma resposta do judiciário. Quem é advogado está aí assistindo, sabe que o trabalho da gente não parou, né? Então, para trazer um caso bem prático e real, semana passada, né, em conversa com uma colega, ela milita muito também na área de família, e ela tinha dito que a guarda, o processo de guarda, guarda compartilhada, mas a mãe, né, era quem, a criança residia com a mãe, ela quem era detentora aí da maioria das obrigações, mas o pai ele nunca se eximia. É aquela coisa que o Anderson estava explicando no início. A obrigação é de ambos, né? A obrigação de dividir as atividades, de dividir o auxílio, de dividir o amor, de dar atenção e tudo mais, e o cuidado também. E nesse caso foi uma questão de saúde, um cuidado com a saúde bucal, a saúde dentária do menor, né? A criança estava com um problema na dentição e precisava muito ir ao médico de todo jeito, porque estava com o dentinho dolorido e tudo mais. E a mãe não estava tomando esse cuidado. Então, foi preciso que ela também não estava permitindo que o pai levasse a criança no médico, né, no dentista, para resolver essa questão. E foi preciso, sim, que, né, por uma medida de urgência, a partir do advogado fosse entrada com uma petição em caráter de urgência, para que fosse determinado que o pai pudesse, sim, né, sem nenhum óbice, pegar a criança e levar ao dentista e resolver esse problema. Se não fosse na questão da pandemia que a gente está passando, né, existe aí, e você pode confirmar, Anderson, o procedimento ainda de denúncia no Conselho Tutelar, né? Né, Anderson? E aí, como a gente está diante de uma situação grave e de uma situação que o isolamento social ele veio restringir algumas atitudes nossas em relação às atividades diárias, nada está mais comum. Hoje está tudo diferente. Se você chegar numa delegacia hoje para fazer um boletim de ocorrência, você não faz, né? A não ser um caso de um crime muito grave. Por quê? Porque a delegacia está atendendo também, o boletim de ocorrência vai fazer pelo e-mail, porque a gente não está tendo contato com pessoas, a não ser em casos muito gravíssimos.
Enfim, então, todas essas ressalvas, gente, hoje não, o mundo hoje não está normal. Mas as ações que dizem respeito ao melhor interesse do menor, né, repetindo a frase que é a frase de impacto nessas ações, continuam sim sendo resolvidas, solucionadas e de forma remota. Então, nesse caso específico, o pai teve sim a decisão favorável para ir naquele determinado dia e horário, fazer sim o atendimento de saúde à criança e resolver o problema, já que a mãe estava trazendo óbito, não estava permitindo, mesmo a guarda sendo, né, compartilhada, que é aquela coisa que é obrigação de ambos, né? Mas para trazer de uma forma bem prática de como é que hoje, né, no cenário atual, a gente está agindo. E outra questão também que apareceu e que surgiu, né, como dúvida é se é necessário, se é obrigatório, né, a presença, né, a intimação do membro do Ministério Público, né, para intervir no feito. Então, para quem tem essa dúvida, né, gostaria que fizesse aí um pouco da leitura, né, que eu vou até fazer aqui com vocês, do que vai dizer o artigo 698 do CPC, né? E ele vai ressaltar, a gente sabe que nas ações em que existe incapaz, né, ou interesse de menores, a gente vai necessitar, sim, da presença do Ministério Público, e o artigo ele vai reacender essa ideia, quando ele diz assim, ó, nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Ou seja, a maioria das ações de guarda tem sim interesse de, né, menor e de incapaz. Então, é interessante pontuar que é necessário também a intervenção do Ministério Público para dar o seu parecer, ou para fazer algum tipo de diligência, ou para solicitar algum laudo, ou solicitar algum tipo de prova, né? Como guardião da lei, a gente tem aí esses requisitos também do Ministério Público, né? Então, de forma sucinta e mais prática, as questões de processos civis são realmente cheias de detalhes, mas traz um pouco da prática, foi o que eu tinha a pontuar. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, né? Como fica o pagamento de pensão, né? O Cláudio Anderson está fazendo essa pergunta, né? Sem dinheiro, como é que está a questão do pagamento de pensão? Como é que como é que a gente pode ajudar respondendo aí para ele, né? Nesse caso de pandemia, por exemplo, um pai foi demitido e tudo mais, e enfim. A gente sabe que, mesmo não tendo a questão de um emprego formal, a obrigação da pensão, ela prevalece, né? Mas como é que tem atuado aí o tribunal nessa questão? Aí eu passo a bola para Olha, você. como a gente sabe, né, independente da situação do pai, tá, é obrigatório o pagamento da pensão. Né? Isso é indiscutível, certo? Então, assim, já vi decisões, tá, recentes, inclusive, que mesmo em caso da pandemia, o que a gente está passando hoje, se o pai não tem como pagar, já foi transferido para os avós a situação de pagar. Né? E se ninguém tem condições de pagar, isso tem que ser justificado. Se há um processo, tá certo? Se isso já foi judicializado, tá certo? Isso vai ter que ser comprovado em processo, tá? Para que mostre a real condição do pai ou dos avós, se for o caso, tá certo? Para o não pagamento temporário, tá certo? Eu imagino pelo menos dessa forma, como advogado, falando como advogado, tá? Se alguém me procurasse nesse sentido, eu faria essa justificativa. Lembrando que não significa que vai ser aceito, tá? Porque a criança, da mesma forma, necessita da pensão, tá certo? O fato de você não poder pagar, a criança também precisa. Então, é uma situação que é delicada demais, tá? Então, cabe o bom senso tanto do judiciário como dos próprios pais, tá? Principalmente dos pais. Né? Lembrando que a pensão, muita gente pensa, não é tema nosso, mas é bom a gente esclarecer para muita gente. Tem gente que pensa que a pensão é de um só, mas não é. A pensão é dos dois. Tá? A pensão, os gastos com o filho, ele tem que ser dividido entre pai e mãe. Né? Porque tem mãe que, às vezes, que é a mãe que está com o filho normalmente,
Né? Pensa, a despesa do meu filho é R$ 1.000, eu quero R$ 1.000 do pai. Não é bem assim, não. Se é R$ 1.000, é R$ 500 da mãe, R$ 500 do pai. Né? Então, a divisão lógica da pensão alimentícia deve ser feita nesse sentido. Mas voltando para o assunto da pandemia, né, volto a dizer que é uma situação muito delicada. Né? Se você não pode trabalhar, né, eu não estou com condições de trabalhar, isso é justificado. Até quando o juiz vai determinar, né, o não pagamento é outra história. Aí vai depender de juiz para juiz. É Tá verdade. certo? Mas no momento, tá? Ressalto, a criança também necessita. O pai não pode pagar. Tá? Se isso já foi judicializado, né, eu entendo que cada um deve justificar a situação e aguardar a decisão judicial para ver como vai ser procedido. Excelente, excelente. É nesse aspecto aí, tá? Que o advogado ele vai. Só um detalhe, cara, que assim, todo tipo de prisão, tá certo? Que por dívida, né? A pensão alimentícia é uma das que determina a prisão, né? Dívida civil, Isso. tá? A prisão, elas estão todas suspensas, tá certo? Então, o pai, por não pagar, tá certo? Ele não vai poder ser preso neste momento, tá? É bom alertar para isso, que eu, inclusive, tive 2 processos agora recentes que recebi a decisão, tá? E eu pedi a prisão do pai, porque a mãe estava precisando, mas o juiz suspendeu, isso é do outro lado, tá? Eu pedindo a prisão, para você ter ideia, tá? O juiz suspendeu, determinou a prisão, mas no decorrer da pandemia, enquanto durar todos esses percalços da situação, Olha, está tudo suspenso, tá olha, certo? Então, os processos eles ficam suspensos essa até que volte ao normal, tá ok? excelente pontuação. A live, pessoal, vai ficar salva. A gente está finalizando. Já vou decretando aqui, tá, Anderson? Só por causa do horário que eu tô de olho. A live vai ficar salva. As perguntas, dúvidas que aparecerem, o professor Anderson vai também estar aí respondendo. Acompanhe aí nosso calendário. A gente sempre vai trazer aqui um tema que é pertinente para a gente, tá? Inclusive, veja as pontuações que a gente trouxe aqui, sobretudo no atual cenário, né? Então, bem importante. Agradecer a presença dos alunos que estão aqui com a gente. A Vilma entrou aí, deixou legal. Que bom que vocês estão participando. Gustavo, doutor Gustavo, nosso professor Adiel. Anderson, vou te pedir, a Marcela também, ó, tá aplaudindo a gente aí. Muito obrigada. Para mim foi uma grande honra tá fazendo uma live com o coordenador do curso. Veja bem, que desafio. A satisfação é minha. Enfim, a gente desenrolou, né, Anderson, essa live? É, Oh, foi. o que é que eu vou te pedir antes que tu encerre aí? Para não esquecer de salvar, tá? Tá Clica no certo, tá bom. encerrou aí, tu clica no compartilhar e, se possível, faz um print antes de compartilhar para a gente ver nossa audiência, tá bom? Tá ok. Esquece não. Eu acho que a gente Tá tem bom. aí coisa de 1 minuto e ela vai cair, né? Daqui a pouquinho. Então, pode fazer suas últimas considerações. Não, bom, eu só digo que é uma satisfação, né, ter feito essa live, ter aparecido aqui como representante do curso, tá certo? E dizer que a gente vai voltar com nossos professores aí, professor Adiel, que está presente, professor Niro, professor Raimundo, você, professora Karina, né, integrante da nossa equipe, trazendo outros temas interessantes para, né, toda a população. Tá? A nossa intenção é levar o conhecimento a todos. Bom? Excelente. E para quem ainda está pensando em cursar direito, né? Vem com a gente que a gente vai voltar com tudo, né, professor Anderson? Com certeza. É isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Então, acho que Obrigado agora a gente também. já pode finalizar aí, né? Até mais, Anderson.